Olá, galerinha! Vamos começar mais uma aula do professor Janderson. Hoje iremos falar de atmosferas e hidrosfera, tá? Esse assunto será dividido em duas partes. Hoje, a primeira. Então, a gente vai falar sobre o ar, né? O ar, ele ocupa um espaço, né? Ele tem massa, ou seja, é uma matéria. Tem pressão, tá? Ou seja, exerce uma força. Tem resistência. Tá? O maior exemplo de uma resistência do ar é quando a gente enche um balão, né? Seco. Ele tem um peso, ele tem um espaço diferente de um cheio, né? Então, tamanho e peso são diferentes de um balão seco e um balão cheio. Ou seja, o ar ele preenche aquele espaço e deixa o balão mais resistente e deixa o balão de um tamanho maior também. A resistência do ar, né? O ar ele tem uma força que opõe. Essa força que opõe, ela se opõe ao movimento, né? É chamado atrito do ar. Ele causa uma dificuldade no deslocamento. Quanto mais rápido esse deslocamento, mais resistência tem o ar. Um exemplo mais comum são as bicicletas. Você pedalando, você sente o vento impedindo o deslocamento, né? Então, é um atrito do ar deixando uma resistência. Para tirar essas resistências, né, são fabricados carros, motos e aviões de formatos, né, de formatos e formas que permitem uma facilidade no deslocamento para serem muito mais rápidos e conseguir diminuir ou até mesmo tirar essa resistência. Quanto mais resistência, existe um maior gasto de combustível, né, de gasolina. Então, o carro, se ele tem um formato, né, formas que diminui essa resistência, esse carro ele vai ter um gasto de gasolina também menor. Então, formatos, né, aerodinâmicos, eles diminuem essa resistência e facilitam o deslocamento desses veículos. O vento. O vento é nada mais nada menos que o ar em movimento, né? Sentimos o ar de várias maneiras. Pode ser no rosto, cabelo, na pele, tá? Quando esse movimento ele é muito forte, chamamos de ventanias. Apresenta uma resistência bem mais forte do que os ventos comuns. O ar, espaço. O ar ele ocupa espaço, como a gente falou. Ele se espalha e ocupa todo o interior daquele objeto, né? Então, todo espaço disponível para que o ar compreenda, se estabeleça, ele é preenchido, tá? Ele preenche e não permite mais a entrada de nada. Ele se opõe a todo o espaço fornecido pelo aquele objeto. O ar tem massa, e por isso, quando se coloca muito ar dentro desse objeto, esse recipiente, ele acaba ocupando o espaço máximo. Se você continuar, acaba explodindo. De tanto ocupar o espaço, ele acaba rompendo as paredes que prendem esse ar dentro. No caso de uma bola, se você encher demais, ela estoura. No caso de um balão, se você botar demais, ele também vai estourar. Pressão atmosférica. O ar tem pressão. E o que é uma pressão? Pressão é uma força que preenche todos os lados. Então, é uma força, é um preenchimento do ar em todas as direções. O instrumento usado para medir a pressão é chamado de barômetro, tá? É usado para medir diferentes pressões. Quanto mais alto, menor é a pressão. Consequentemente,
menos A tem. Então, diferentes lugares têm diferentes quantidades de ar. E isto porque diferentes lugares também atendem diferentes regiões. Então, se o lugar é mais alto, logicamente, ele vai ter menor pressão. Se é um lugar mais baixo, ele vai ter uma maior pressão. Quanto mais alto, menor é a pressão. Nível do mar, ou seja, cidades que têm praias litorâneas, é o marco zero, é o ideal, é a medida normal de pressão. Então, toda vez que vocês ouvirem nível do mar, é onde quase não existe pressão. A pressão é normal, ela até existe, mas ela é ideal. Quanto mais alto, montanhas, morros, você vai diminuindo essa pressão. Consequentemente, menos ar. Então, diferentes lugares, dependendo de onde você mora ou esteja visitando, você vai ter diferentes quantidades de ar, consequentemente, de pressão. Esse barômetro ele é usado a partir de mercúrio. Então, tem a unidade de medida, que é milímetro de mercúrio. Então, quanto menor for a pressão, esse mercúrio ele vai descendo e vai marcar a pressão que é encontrada naquela região. Meu muito obrigado e até a próxima.